Você já se sentiu cercado por dificuldades, como se tudo estivesse contra você? Talvez esteja enfrentando lutas que parecem não ter fim, problemas que se levantam de todos os lados, pessoas que tentam te derrubar, ou até mesmo ataques espirituais que minam sua força. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar de uma verdade poderosa. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ele é teu escudo, tua fortaleza e aquele que vela por ti dia e noite. Antes de começarmos essa mensagem que pode transformar sua vida, eu quero te pedir algo especial. Se você crê que Deus fala contigo e que Ele tem algo poderoso para te revelar hoje, já deixe o seu comentário declarando: Deus é o meu escudo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora, feche os olhos, levante as mãos e vamos orar juntos para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos na Tua presença neste momento, certos de que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, pois o Senhor é o nosso escudo. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra e nos fortaleça contra todas as investidas do inimigo. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, trazendo paz, segurança e livramento. Em nome de Jesus, amém. Agora que entregamos este momento nas mãos do Senhor, vamos mergulhar no que Ele tem para nos dizer hoje. A promessa que vamos estudar está em Isaías capítulo 54, versículo 17, que declara: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Essa é uma promessa direta de Deus para aqueles que o servem. Mas o que isso realmente significa? Será que isso quer dizer que nunca enfrentaremos batalhas? Que nunca seremos atacados ou que nunca teremos desafios na vida? De maneira alguma. O próprio Jesus nos advertiu em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A diferença está em que, mesmo no meio das batalhas, Deus nos garante a vitória. O inimigo pode tentar contra nós, pode lançar dardos inflamados, pode tramar ciladas, mas nenhuma dessas armas terá sucesso final contra aqueles que estão protegidos pelo Senhor. Você já passou por momentos em que sentiu que tudo estava dando errado? Como se uma tempestade estivesse desabando sobre sua vida. Talvez pessoas tenham se levantado contra você, calúnias tenham sido lançadas, portas tenham sido fechadas, ou você tenha sido atingido por situações difíceis que tentaram abalar sua fé. Mas eu quero te lembrar que Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que essas situações te destruam. Veja a história de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente, lançado na prisão e esquecido por muitos. Aos olhos humanos, parecia que todas as armas contra ele estavam prosperando. Mas no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José declarou a seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso significa que mesmo que as armas sejam formadas, Deus transforma o mal em bênção para aqueles que são fiéis a Ele. Você pode não entender agora o que está acontecendo, mas creia. O inimigo pode até tentar, mas ele não pode te tocar além do que Deus permite. Muitas vezes, as lutas vêm para nos fortalecer e nos levar a um novo nível espiritual. Deus permite certas batalhas não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar nele de todo o coração. Em Salmos, capítulo 91, versículo 4, está escrito:
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O Senhor te cobre com as suas asas. Ele é teu escudo, tua proteção inabalável. Nenhuma arma forjada contra ti pode prevalecer, porque não há poder maior do que o do Deus Todo-Poderoso. Agora eu te pergunto, você realmente crê que Deus está te guardando? Você confia que Ele é o teu escudo? Se você crê, declare nos comentários: eu creio que Deus me protege e nenhuma arma contra mim prosperará. Estamos apenas começando essa jornada e há muito mais revelações poderosas para compartilhar com você. Mas antes de continuarmos, quero que você faça algo. Não saia deste vídeo, porque na próxima parte vamos entender como o inimigo forma armas contra nós e como podemos permanecer firmes em Deus para vencê-las. A Bíblia nos alerta em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que nossa batalha não é apenas contra situações físicas ou pessoas que se levantam contra nós, mas contra forças espirituais malignas que operam no mundo. O inimigo usa diversas estratégias para tentar nos abalar e é fundamental reconhecê-las para que possamos nos defender com as armas espirituais que Deus nos deu. A arma da dúvida e do medo. Uma das primeiras armas que o inimigo tenta forjar contra você é a dúvida. Ele quer que você questione as promessas de Deus, que pense que Deus não está ouvindo suas orações ou que ele se esqueceu de você. Foi exatamente isso que ele fez com Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, Satanás perguntou: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele tentou semear dúvida no coração dela sobre a palavra de Deus. Da mesma forma, quando Pedro andou sobre as águas, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando sentiu o vento e começou a duvidar, ele começou a afundar. Em Mateus capítulo 14, versículo 31, Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? O medo também é uma arma poderosa que o inimigo usa para nos paralisar. Mas Deus nos lembra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se o inimigo tem tentado te fazer duvidar, lembre-se, Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. A arma da perseguição e da injustiça. Muitos servos de Deus passaram por perseguições e injustiças. José foi vendido como escravo. Daniel foi lançado na cova dos leões. Os apóstolos enfrentaram perseguições por pregarem o Evangelho. O próprio Jesus foi injustamente julgado e crucificado. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? Nenhuma dessas armas prevaleceu contra eles. Deus exaltou José, livrou Daniel, fortaleceu os apóstolos e ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Se você tem enfrentado perseguições, calúnias ou injustiças, confie no agir de Deus. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A arma do cansaço espiritual e emocional. Outra estratégia do inimigo é tentar nos desgastar espiritualmente, nos deixando desanimados e sem forças para buscar a Deus. Elias foi um grande profeta, cheio do poder de Deus. Mas depois de um grande confronto espiritual contra os profetas de Baal, ele sentiu medo e cansaço. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele chegou a dizer: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Mas Deus não permitiu que Elias ficasse naquele estado. Ele enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Da mesma forma, Deus quer te renovar hoje. Se você tem se sentido cansado espiritualmente, peça ao Senhor para te fortalecer, pois Ele é a tua força, a arma das palavras e ataques contra a sua vida.
Às vezes, as palavras podem ferir mais do que uma espada. O inimigo usa pessoas para lançar palavras de derrota, de humilhação e de condenação sobre nós. Mas Deus nos diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Se alguém já lançou palavras negativas contra você, se já te disseram que você não tem valor, que nunca conseguirá vencer ou que não é digno do amor de Deus, rejeite essas palavras em nome de Jesus. A única verdade que importa é a palavra de Deus. E Ele diz que você é amado, escolhido e guardado por Ele. Sabemos que o inimigo trama suas estratégias para nos atacar, mas Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu armas espirituais para resistir e vencer qualquer investida maligna. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 11, o apóstolo Paulo nos exorta: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso significa que não podemos enfrentar as batalhas espirituais com nossas próprias forças, mas sim com a proteção que vem do alto. Vamos entender, peça por peça, como essa armadura divina nos fortalece contra qualquer ataque do inimigo. O cinto da verdade. A primeira peça mencionada em Efésios capítulo 6, versículo 14, é o cinto da verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Na época em que Paulo escreveu essa carta, os soldados romanos usavam um cinto para sustentar sua armadura e manter tudo ajustado ao corpo. Se o cinto não estivesse firme, a armadura poderia ficar frouxa e dificultar os movimentos. O mesmo acontece espiritualmente. A verdade é o que mantém tudo no lugar em nossa vida cristã. E qual é a verdade? A palavra de Deus. O inimigo trabalha com mentiras, enganos e distorções, tentando nos confundir. Mas Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se queremos estar protegidos, precisamos viver na verdade, rejeitando qualquer tipo de engano ou distorção do inimigo. A couraça da justiça. A couraça era uma peça fundamental da armadura, protegendo o peito e os órgãos vitais. Em Efésios, capítulo 6, versículo 14, Paulo nos orienta: vestidos com a couraça da justiça. Isso significa que nossa proteção vem da justiça de Deus, e não da nossa própria força ou mérito. Muitas vezes, o inimigo tenta nos acusar, trazendo culpa, lembrando nossos erros do passado e tentando nos fazer sentir indignos do amor de Deus. Mas a Bíblia nos garante em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A verdadeira justiça vem de Cristo, que nos justificou pelo seu sangue. Se o inimigo tenta te acusar, lembre-se, você é justificado em Cristo. Ele te perdoou e te deu uma nova vida. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. A armadura também incluía sandálias resistentes, pois um soldado precisava estar pronto para se mover rapidamente sem tropeçar. Em Efésios, capítulo 6, versículo 15, a palavra nos instrui: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso nos ensina que devemos estar sempre firmes na paz que vem do Senhor. O inimigo quer trazer inquietação, ansiedade e confusão. Mas Jesus nos deixou uma promessa em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Quando estamos calçados com essa paz, não somos abalados pelos ventos da tempestade. Mesmo em meio às lutas, sabemos que Deus está no controle e nos conduz em segurança. O escudo da fé. Em um combate, um escudo era essencial para bloquear as flechas inimigas. Da mesma forma, em nossa batalha espiritual, temos um escudo poderoso: a fé. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16, Paulo nos alerta:
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo lança dardos de medo, dúvidas, desânimo, tentação e ataques contra a nossa mente. Mas quando levantamos o escudo da fé, essas flechas não nos atingem. E o que é a fé? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos ensina: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando confiamos em Deus, não importa o que nossos olhos veem ou o que sentimos, pois nossa segurança está nele. O capacete da salvação. A cabeça é uma das partes mais vulneráveis do corpo. Um golpe nela pode ser fatal. Por isso, em Efésios capítulo 6, versículo 17, somos instruídos a usar o capacete da salvação. O diabo ataca diretamente nossa mente, tentando semear dúvidas, medos e pensamentos negativos. Mas a salvação em Cristo é nossa proteção. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se sua mente está sendo bombardeada por pensamentos negativos, lembre-se, você pertence a Cristo. O inimigo não tem poder sobre a sua mente. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Diferente das outras partes da armadura que são defensivas, a espada é uma arma de ataque, e a nossa arma contra o inimigo é a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo. Ele respondeu com a palavra. Está escrito. Mateus, capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. Isso nos ensina que para vencer o inimigo, precisamos conhecer e declarar as Escrituras. Quanto mais tempo passamos com Deus e com Sua palavra, mais fortes ficamos espiritualmente. Agora que entendemos a armadura de Deus, precisamos usá-la diariamente. A batalha espiritual é real, mas Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. Então eu te pergunto, você está se revestindo da armadura de Deus? Você tem usado a palavra como sua espada? Se você quer estar protegido e fortalecido em Deus, declare nos comentários: eu me revisto da armadura de Deus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Se há uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que permanecer firmes é essencial para vencer as batalhas espirituais. Sabemos que o inimigo tentará nos atingir de diversas maneiras, mas quando estamos fortalecidos no Senhor, não somos abalados pelas tempestades da vida. A Bíblia nos exorta, em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Perceba que Paulo menciona o dia mau. Isso significa que todos nós enfrentaremos momentos difíceis, períodos de provação, tribulações e ataques espirituais. Mas a diferença entre aqueles que caem e aqueles que vencem está em permanecer firmes na fé e na presença de Deus. Permanecer firme é confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, nossa tendência humana é olhar para a situação e esquecer que Deus está no controle. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro quando andou sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, Pedro viu Jesus andando sobre o mar e pediu para ir até ele. Enquanto manteve os olhos em Cristo, Pedro andou sobre as águas. Mas quando reparou no vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus então lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse episódio nos ensina que o segredo para permanecer firme é manter nossos olhos em Jesus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Se olharmos para os ventos e para as ondas, nos desesperamos, mas se confiarmos no Senhor, Ele nos sustenta mesmo nas situações mais impossíveis. Permanecer firme é não ceder às pressões do inimigo.
O diabo tenta nos desestabilizar de várias formas, pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida e até pelo desânimo. Mas a Bíblia nos ensina que devemos resistir. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que o inimigo não pode nos derrubar se estivermos firmes em Deus. Ele pode tentar lançar dardos inflamados, usar situações para nos pressionar, mas se permanecermos firmes, ele não terá sucesso. Veja a história de Jó. Ele perdeu bens, filhos, saúde, amigos e foi alvo de ataques intensos do inimigo. Mas mesmo assim, não negou a Deus. No final, o Senhor restaurou tudo em dobro, pois Jó permaneceu fiel. Se você tem enfrentado batalhas e pressões, não desista. O inimigo pode tentar, mas ele não pode vencer quem está firme no Senhor. Permanecer firme é continuar em oração e comunhão com Deus. Uma das maneiras mais eficazes de resistir aos ataques espirituais é permanecer em oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Isso nos mostra que a oração é uma arma poderosa contra as investidas do inimigo. Quando oramos, nos conectamos com Deus, recebemos força e direcionamento e fechamos as brechas contra os ataques espirituais. Além disso, precisamos manter comunhão com o Senhor através da leitura da palavra e do louvor. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, a Bíblia nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se queremos permanecer firmes, precisamos estar diariamente em contato com a palavra de Deus e nos fortalecer na presença dele. Permanecer firme é ter paciência e confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, as respostas de Deus não vêm no nosso tempo, e isso pode nos levar ao desânimo. Mas a Bíblia nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Se você tem orado e ainda não viu a resposta, não desanime. Deus tem o tempo certo para agir. Ele não se atrasa nem se adianta. Ele sempre cumpre suas promessas no momento perfeito. Permanecer firme é lembrar que a vitória já foi decretada. Talvez você esteja enfrentando desafios e se pergunte: será que vou conseguir vencer essa batalha? Mas Deus quer que você se lembre, a vitória já foi garantida. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo declara: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A promessa de Isaías, capítulo 54, versículo 17, continua firme: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso significa que o inimigo pode até tentar, mas ele não pode te destruir, porque Deus já decretou a tua vitória. Quando estamos no meio das batalhas da vida, muitas vezes não conseguimos enxergar o propósito por trás das dificuldades. Mas uma coisa é certa: Deus nunca desperdiça uma luta. Cada batalha que enfrentamos tem um propósito maior. E Ele é especialista em transformar ataques do inimigo em testemunhos de glória. A palavra nos ensina isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso significa que mesmo aquilo que parece negativo e destrutivo pode ser transformado por Deus para cumprir um propósito maior. O que hoje parece ser uma grande luta, amanhã será um grande testemunho. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram desafios gigantescos antes de experimentarem a vitória. Se olharmos para a vida deles, veremos um padrão: quanto maior a luta, maior o testemunho.
Veja o exemplo de José. Ele passou por rejeição, traição, escravidão, calúnia e prisão. Aos olhos humanos parecia que tudo estava dando errado. Mas Deus estava construindo um testemunho poderoso em sua vida. No tempo certo, ele foi colocado como governador do Egito e sua história se tornou um exemplo de superação e fidelidade a Deus. Se você está passando por uma fase difícil, lembre-se, Deus não terminou a sua história. O que hoje parece ser um sofrimento, amanhã será o motivo do seu louvor. As provações nos preparam para algo maior. Deus permite que passemos por provações não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos preparar para algo maior. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ou seja, as dificuldades nos moldam, nos fazem amadurecer espiritualmente e nos preparam para viver o propósito de Deus em nossa vida. Davi foi um exemplo disso. Antes de ser rei, ele precisou enfrentar um urso, um leão e depois o gigante Golias. Cada uma dessas lutas foi uma preparação para o grande propósito que Deus tinha para ele. Você já parou para pensar que as lutas que você está enfrentando agora podem ser um treinamento para algo muito maior que Deus tem reservado para você? O inimigo pode tentar nos derrubar, mas Deus nos levanta ainda mais fortes. O diabo não ataca qualquer pessoa. Ele investe contra aqueles que têm um chamado, aqueles que carregam um propósito de Deus. Se você tem enfrentado lutas, perseguições ou desafios intensos, saiba que isso pode ser um sinal de que Deus tem algo grande para realizar em sua vida. Jó foi alvo de um ataque intenso. O inimigo destruiu tudo o que ele possuía, tirou sua saúde e tentou abalar sua fé. Mas sabe o que aconteceu no final? Deus restaurou tudo em dobro. Em Jó, capítulo 42, versículo 10, lemos: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Se o inimigo está tentando te derrubar, levante-se com fé. Ele pode tentar, mas não pode impedir aquilo que Deus já determinou para a sua vida. O que foi feito para o mal, Deus transforma em bem. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse aos seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa declaração é poderosa. José reconheceu que mesmo os ataques, traições e injustiças que sofreu foram transformados por Deus em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Talvez você tenha sido injustiçado, humilhado ou ferido de alguma forma. Mas Deus quer te lembrar hoje o que foi feito contra você com a intenção de te destruir. Ele usará para te exaltar. A chave para a transformação da luta em vitória é permanecer fiel a Deus. Se há um segredo que encontramos na vida de todos aqueles que venceram grandes batalhas na Bíblia é este: eles não desistiram de Deus no meio do processo. José permaneceu fiel na prisão. Davi continuou adorando a Deus enquanto era perseguido. Jó não negou sua fé, mesmo na dor. Paulo e Silas cantaram louvores na prisão e Deus abriu as portas para sua libertação. Isso nos ensina que a fidelidade a Deus no meio da provação é a chave para a nossa vitória. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus disse: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja qual for a luta que você está enfrentando, não desista, não abandone sua fé, não permita que o inimigo roube sua confiança no Senhor. Sua história será um testemunho que glorificará a Deus. Você já imaginou quantas pessoas serão impactadas pelo testemunho da sua vitória? Deus não apenas quer te dar livramento, mas Ele quer que sua vida seja um testemunho vivo do seu poder. Quantas pessoas foram encorajadas pela história de José, de Davi, de Jó, de Paulo? Agora pense, quantas pessoas podem ser fortalecidas pela sua história?
Deus não quer apenas te dar vitória. Ele quer fazer de você um canal de bênção. O seu testemunho será um instrumento para fortalecer a fé de outros. Muitas vezes, quando estamos enfrentando batalhas, não conseguimos enxergar o agir de Deus no momento. Tudo parece difícil, as respostas não vêm, e a impressão que temos é de que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Deus nunca deixa de agir, mesmo quando não conseguimos ver. A palavra nos ensina em João, capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Isso significa que há momentos em que Deus está operando nos bastidores, preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Vamos entender como reconhecer o agir de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Deus trabalha de formas que não entendemos no momento. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que não conseguiam enxergar o agir de Deus no meio das lutas, mas que depois perceberam que Ele esteve no controle o tempo todo. Um exemplo claro disso é a história de Moisés e os israelitas diante do Mar Vermelho. Aos olhos humanos, não havia saída. Atrás deles, o exército do Egito se aproximava. À frente, o mar impedia a fuga. O povo começou a questionar e duvidar, mas Deus já tinha um plano perfeito. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés declarou: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Logo em seguida, Deus abriu o mar, e o caminho impossível se tornou a rota da vitória. Se você sente que está sem saída, lembre-se, Deus já preparou um caminho para você. Mesmo que ainda não consiga ver, Ele está agindo. O silêncio de Deus não significa ausência, mas sim preparação. Quando Deus parece estar em silêncio, nossa fé é testada. Mas, na verdade, o silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou, e sim que Ele está preparando algo grandioso. Veja o exemplo de Lázaro. Quando ele ficou doente, suas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado urgente para Jesus. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. E quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 21. Aparentemente era tarde demais, mas Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. E então, diante de todos, Jesus ressuscitou Lázaro. Isso nos ensina que Deus nunca chega atrasado. Seu silêncio não é abandono, mas sim um tempo de preparação para um milagre ainda maior. Deus usa situações difíceis para nos ensinar algo profundo. Nem toda luta vem para nos destruir. Muitas vezes, Deus permite batalhas para nos ensinar algo essencial que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus disse ao povo de Israel: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O deserto não foi um castigo, foi uma escola. Deus estava ensinando o povo a depender completamente dele. Talvez a luta que você está enfrentando hoje seja um treinamento para algo maior que Deus tem preparado para você. Deus trabalha em silêncio, mas no tempo certo, Ele manifesta sua glória. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida, preparando tudo de maneira perfeita. Quando chega o momento certo, Ele manifesta seu poder de uma forma que ninguém pode negar. Veja o que aconteceu com Esther. Durante um tempo, parecia que nada estava acontecendo. Mas Deus já estava movendo as peças nos bastidores, colocando-a como rainha e preparando o livramento para o povo de Israel. No momento certo, Deus revelou sua estratégia e transformou a situação em uma grande vitória.
Se hoje você sente que Deus está em silêncio, confie, Ele já está preparando tudo e no tempo certo você verá a sua glória se manifestando. 5. A chave para reconhecer o agir de Deus é confiar sem ver. A fé verdadeira não é acreditar apenas quando vemos o milagre acontecer, mas sim confiar mesmo quando tudo parece incerto. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Ele está agindo por trás das cortinas, preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Por isso, se você está esperando uma resposta, não desista. Mantenha sua fé firme, porque no tempo certo, Deus mostrará que sempre esteve no controle. Se você crê que Deus está trabalhando na sua vida, declare nos comentários: mesmo sem ver, eu confio no agir de Deus. Um dos maiores desafios da vida cristã é perseverar na fé, mesmo quando a espera parece longa e as dificuldades tentam nos fazer desistir. Mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que permanecem firmes e não desistem, veem a promessa se cumprir. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Isso significa que a vitória não é para quem apenas começa a caminhada, mas para quem permanece até o final. Vamos entender como a perseverança nos leva à vitória e como podemos nos fortalecer para não desanimar no meio do caminho. O tempo da espera não é o tempo da derrota. Uma das maiores razões pelas quais muitos desistem é porque não entendem que a espera faz parte do processo. Muitas vezes, Deus nos dá uma promessa, mas ela não se cumpre imediatamente. E nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento, o inimigo tenta semear desânimo e dúvida. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e ele não via essa promessa se cumprir. Ele e Sara já estavam velhos e aos olhos humanos parecia impossível. Mas a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E no tempo certo, Deus cumpriu sua promessa e lhe deu Isaque. Se você tem uma promessa de Deus e ainda não viu a resposta, não desanime. O tempo da espera não significa que Deus esqueceu de você. Ele está apenas preparando tudo para que a promessa se cumpra no momento perfeito. A perseverança fortalece nossa fé. Se Deus nos entregasse tudo imediatamente, sem desafios ou dificuldades, nossa fé nunca seria fortalecida. Tiago nos ensina isso em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso significa que as provas da vida não vêm para nos destruir, mas para nos amadurecer espiritualmente. Davi enfrentou anos de perseguição antes de se tornar rei. José passou por anos de escravidão e prisão antes de ser exaltado. Paulo sofreu muitas perseguições, mas nunca desistiu da sua missão. Cada luta que enfrentamos nos torna mais fortes, mais preparados e mais dependentes de Deus. O inimigo tenta nos desanimar para que desistamos antes da vitória. O diabo sabe que não pode impedir o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Mas ele tenta nos fazer desistir antes da hora, colocando desânimo, medo e incredulidade no nosso coração. O profeta Elias viveu um momento de grande vitória ao enfrentar os profetas de Baal. Mas logo depois, ao ser ameaçado por Jezabel, ele se sentiu tão desanimado que pediu a Deus para morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida.
Mas Deus não permitiu que Elias desistisse. Ele enviou um anjo para fortalecê-lo, alimentá-lo e renovar suas forças para continuar a jornada. Isso nos ensina que quando nos sentimos fracos e sem forças para continuar, devemos buscar refúgio em Deus, pois Ele nos renova e nos fortalece. A perseverança nos leva ao cumprimento das promessas. A Bíblia nos garante que aqueles que não desistem recebem a recompensa. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, está escrito: porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso significa que a promessa é para aqueles que perseveram até o fim. Se José tivesse desistido na prisão, ele nunca teria se tornado governador. Se Davi tivesse desistido no deserto, nunca teria se tornado rei. Se os discípulos tivessem desistido após a morte de Jesus, nunca teriam visto a ressurreição e a expansão do Evangelho. O mesmo acontece com você. Se você continuar firme, mesmo diante das dificuldades, verá a promessa se cumprir no tempo certo. O segredo para perseverar é confiar que Deus já determinou sua vitória. A perseverança não vem da nossa própria força, mas da confiança de que Deus já escreveu nossa história e determinou nossa vitória. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Isso significa que Deus não começa algo para deixar pela metade. Se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Por isso, mesmo que o caminho pareça difícil, não pare, não recue, não desista. 6. Deus renova as forças daqueles que esperam nele. Se você sente que suas forças estão se esgotando, lembre-se da promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a garantia de que Deus sempre nos renova para continuar a caminhada. A perseverança na fé nos leva a um novo nível espiritual. Mas Deus não apenas nos pede para continuar firmes, Ele também nos capacita para vencer cada batalha. A palavra nos ensina que não lutamos sozinhos. O próprio Senhor nos fortalece e nos dá as armas espirituais necessárias para enfrentar qualquer situação. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso significa que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes diante dos desafios, mas a Bíblia nos lembra que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que escolhe. Quando olhamos para a história de Gideão, vemos um homem que se via pequeno e insignificante. Ele mesmo disse que era o menor da sua família e que pertencia à tribo mais fraca de Israel. No entanto, Deus olhou para ele e declarou: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes capítulo 6, versículo 12. Gideão não se via como um guerreiro, mas Deus enxergava nele um líder capaz de libertar Israel. O mesmo acontece conosco. Talvez você se sinta fraco, despreparado ou sem condições de enfrentar as batalhas da vida. Mas Deus vê algo diferente em você. Ele não te chamou para ser derrotado, mas para vencer. Quando nos sentimos incapazes, devemos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a nossa força que nos faz vencer, mas o poder de Deus operando em nós. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou na sua própria capacidade, nem nas armas dos homens. Ele sabia que a sua vitória vinha do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, ele declarou: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
A confiança em Deus nos faz vencer desafios que, humanamente, seriam impossíveis. Quando nos rendemos ao Senhor e permitimos que Ele nos fortaleça, passamos a enfrentar as batalhas com a certeza de que não estamos sozinhos. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, precisamos lembrar que Deus já preparou o caminho para a nossa vitória. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." A presença de Deus é a nossa maior segurança. Ele não apenas nos dá forças para resistir, mas também nos guia em cada passo. Em momentos de incerteza, devemos nos lembrar que Ele é o nosso pastor e nunca nos deixará desamparados. Em Salmos, capítulo 23, versículo 4, está escrito: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." O Senhor não apenas nos fortalece, mas também nos dá sabedoria para enfrentar as situações difíceis. Muitas vezes, ficamos ansiosos por não saber como agir ou qual caminho seguir, mas a palavra nos ensina que, quando buscamos a Deus, Ele nos dá a direção. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada." Se você sente que não tem forças para continuar, lembre-se de que Deus já colocou em você tudo o que é necessário para vencer. Ele não apenas está ao seu lado, mas também habita em você. O apóstolo João nos ensina em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 4, "Maior é o que está em vós do que o que está no mundo." Isso significa que não importa quão grande seja a batalha, o poder de Deus dentro de você é maior. Nenhuma arma forjada contra a sua vida poderá prevalecer, porque o Senhor já decretou sua vitória. O inimigo pode tentar, mas não pode te destruir, pois Deus te guardará em todos os momentos. A fé é a chave que ativa o poder de Deus em nossa vida. Podemos conhecer todas as promessas da Bíblia, saber que Deus é poderoso e ouvir testemunhos de milagres, mas, se não exercermos a fé, não veremos essas promessas se manifestarem em nossa própria jornada. A palavra nos ensina em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Isso significa que Deus não apenas deseja que creiamos nele, mas também quer que confiemos no seu poder para agir em nosso favor. A fé não se baseia no que vemos ou sentimos, mas na certeza inabalável de que Deus cumprirá tudo o que prometeu, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas a fé nos ensina a olhar além da lógica e das limitações naturais. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas ele e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. Humanamente falando, não havia possibilidade de essa promessa se cumprir. Mas a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa, Abraão permaneceu firme e, no tempo certo, Deus fez com que Sara concebesse e desse à luz Isaque. Esse é um dos maiores exemplos de como a fé nos faz alcançar o impossível. A fé também foi o que fez a mulher do fluxo de sangue receber sua cura. Ela sofria há 12 anos e já havia gastado tudo o que tinha em médicos, sem encontrar solução. Mas quando soube que Jesus estava passando, algo dentro dela se acendeu. Em Marcos capítulo 5, versículo 28, ela disse consigo mesma: "Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei." Ela rompeu a multidão, tocou em Jesus e imediatamente foi curada.
O mais interessante é que Jesus não havia sequer olhado para ela antes desse momento. Mas no instante em que sentiu a fé dela se manifestando, ele parou e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Isso nos ensina que a fé não é passiva, mas ativa. Não basta apenas acreditar, precisamos agir com base nessa crença. Foi isso que Pedro fez quando viu Jesus andando sobre as águas. Ele poderia ter duvidado, poderia ter ficado dentro do barco, mas decidiu dar um passo de fé. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando começou a olhar para o vento e as ondas, sentiu medo e começou a afundar. Esse episódio nos ensina uma lição fundamental. A fé nos sustenta sobre as tempestades da vida, mas a dúvida nos afunda. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, independentemente das circunstâncias ao redor. A fé também move as barreiras espirituais. Quando Josué e o povo de Israel enfrentaram os muros de Jericó, Deus lhes deu uma estratégia incomum: marchar ao redor da cidade por 7 dias. Aos olhos naturais, isso parecia uma atitude sem sentido, pois não havia lógica alguma em apenas caminhar em silêncio ao redor das muralhas. Mas Josué obedeceu pela fé. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, os muros caíram. Isso nos ensina que a fé, muitas vezes, nos leva a agir de maneiras que parecem sem sentido para o mundo, mas que resultam em grandes milagres. Deus não nos pede para entender seus caminhos. Ele nos pede para confiar nele. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que a fé não se apoia no que os olhos naturais podem perceber, mas na convicção de que aquilo que Deus prometeu já está acontecendo no mundo espiritual, mesmo que ainda não tenhamos visto no natural. Pense nos discípulos de Jesus quando enfrentaram uma tempestade no mar. As ondas eram violentas, o vento era forte e eles temiam pela própria vida, mas Jesus estava ali, dormindo no barco. Por quê? Porque ele sabia que a tempestade não poderia afundá-los enquanto ele estivesse com eles. Quando os discípulos desesperados o acordaram, Jesus simplesmente acalmou o vento e o mar com uma palavra. Isso nos ensina que a fé não apenas nos ajuda a caminhar sobre as águas, mas também nos dá paz no meio da tempestade. Se Jesus está no seu barco, não importa quão fortes sejam os ventos, você não será destruído. Talvez você esteja diante de uma situação que parece impossível. Talvez tudo ao seu redor diga que não há solução. Mas Deus quer que você creia que Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: Porque para Deus nada é impossível. Se você deseja ver milagres em sua vida, precisa começar a declarar e agir pela fé. Em vez de alimentar pensamentos de dúvida e derrota, alimente sua mente com as promessas de Deus. Em vez de confessar palavras negativas, declare com ousadia que Deus já está operando em seu favor. A fé também nos faz vencer as batalhas espirituais. O diabo tenta nos paralisar com medo, dúvidas e ansiedade. Mas em Efésios, capítulo 6, versículo 16, a Bíblia nos ensina que a fé é o nosso escudo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso significa que quando o inimigo lança pensamentos de medo e fracasso, a fé é o que nos protege e nos mantém firmes. Por isso, nunca deixe sua fé enfraquecer. Alimente-a diariamente com a palavra de Deus e com uma vida de oração. Se hoje você decidir confiar plenamente no Senhor e exercitar sua fé, verá portas se abrindo, barreiras caindo e milagres acontecendo. Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, ainda está operando.
Se você crê que Deus está agindo e que Ele tem o melhor para a sua vida, declare nos comentários: eu creio no poder de Deus e nada será impossível para mim. Chegar até o fim desta mensagem significa que Deus realmente falou ao seu coração. Se essa palavra te fortaleceu e renovou sua fé, aproveite este momento para apoiar este canal. Deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua vida. E se você quiser expressar sua gratidão pelo que aprendeu hoje, considere deixar um super thanks. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo mensagens que fortalecem a sua fé e a de muitas outras pessoas. Agora, para finalizar esta mensagem poderosa, vamos falar sobre como viver continuamente pela fé e experimentar a vitória completa em Cristo. A fé não é um evento isolado. Não é algo que exercemos apenas em momentos de necessidade ou desespero. A verdadeira fé é um estilo de vida. O justo não vive pelas circunstâncias, pelos sentimentos ou pelo que vê, mas vive pela fé. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito: mas o justo viverá pela sua fé. Essa mesma verdade é repetida no Novo Testamento em Romanos, capítulo 1, versículo 17, confirmando que nossa caminhada cristã deve ser baseada na total confiança em Deus. Viver pela fé significa não se abalar quando as dificuldades surgem. É entender que Deus continua no controle, mesmo quando as coisas parecem difíceis. É saber que por trás de cada luta há um propósito e que o fim da história já foi determinado por Deus. Jesus nos ensinou sobre o poder da fé em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso significa que a fé não apenas nos sustenta, mas também nos dá autoridade sobre as circunstâncias. Quando confiamos plenamente em Deus e declaramos sua palavra, as montanhas que nos impedem de avançar precisam sair do caminho. A fé nos ensina a descansar. Quando sabemos que Deus já garantiu a vitória, não há mais motivo para desespero ou ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 31, Jesus nos diz: não andeis cuidadosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E no versículo 33, ele nos dá a solução. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso nos ensina que, quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos pela fé, Ele cuida de tudo o que precisamos. Não é nossa preocupação que resolve os problemas, mas sim nossa confiança no Senhor. Outro aspecto importante da vida de fé é não olhar para trás. Muitos começam bem a caminhada com Deus, mas no meio do caminho se deixam levar pelo medo, pela dúvida ou pelo cansaço. Mas a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isso significa que não podemos recuar. Deus nos chamou para avançar, para crescer espiritualmente, para conquistar novos territórios. Assim como Josué e Caleb, devemos confiar que Deus já nos deu a terra prometida e marchar em direção à vitória. E lembre-se, a verdadeira vitória não é apenas material, mas espiritual. O maior milagre que podemos experimentar não é apenas a solução de problemas terrenos, mas a nossa salvação e a vida eterna com Deus. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso nos mostra que, independentemente do que enfrentamos, se temos Cristo, já somos mais do que vencedores. Se essa palavra fortaleceu sua fé e renovou sua esperança, deixe um comentário dizendo: eu viverei pela fé e nada me abalará. E não esqueça,
Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e, se puder, apoie clicando no botão Valeu aqui embaixo para que possamos continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente e te fortaleça em cada batalha. A sua vitória já foi decretada no nome de Jesus. Amém.